E agora vamos dar continuidade ao nosso primeiro painel do webinar pré-G20 do Integridade ESG, discutindo as propostas diretamente vinculadas ao capital privado. Vamos falar de um dos temas mais abordados nos últimos tempos em relação à tributação, que é a tributação diferenciada para as Big Techs, como empresas como Google, Meta, X e Amazon. Para entendermos melhor sobre a viabilidade dessa proposta, vamos ouvir a socióloga Aspásia Camargo, que é professora da UFRJ e foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, além de ter sido secretária executiva do Ministério do Meio Ambiente. Ela também foi deputada e vereadora pelo Rio de Janeiro e criou o Centro Internacional de Desenvolvimento Sustentável, e é atualmente vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Bom dia, professora Aspásia. Gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco no webinar para G20 do Integridade ESG, esclarecendo o nosso público a respeito de um tema tão relevante para a economia global. Bom, professora Aspásia, entre as propostas da chamada trilha financeira do G20, que estão sendo analisadas pelos ministros de finanças da cúpula do G20, estão as propostas do Pilar 1, que diz respeito à digitalização da economia. O Pilar 1 propõe, entre algumas medidas, uma reforma da definição de como os lucros das multinacionais serão distribuídos nos mercados consumidores. É uma questão muito relevante para as Big Techs, como eu citei, Google, Meta e Amazon, já que essas empresas mantêm operações em determinados mercados, mas são consumidos, os seus produtos são consumidos em outros mercados. Essa proposta consiste em criar uma tributação mínima de 15% sobre as multinacionais nos locais onde essas empresas atuam. Essa proposta é apoiada, inclusive, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Aspásia, gostaríamos de saber como a senhora analisa essa proposta do ponto de vista da governança financeira. A senhora acha que essa proposta é viável em nível global? E a senhora acredita que essa medida, se for aprovada, realmente poderá corrigir distorções financeiras, além de ajudar a financiar projetos climáticos e sociais em nível global? Cíntia, você sabe que esse problema dos impostos, de taxações, é um dos problemas mais delicados, não só da economia mundial, mas também da economia interna, né, dos países. Então, a dificuldade é você consolidar uma ordem global taxando impostos, né, quando esta ordem global ainda está muito imatura do ponto de vista institucional. Isto é, o que nós temos hoje de global mesmo é o capital financeiro, né, que circula livremente de um canto para outro, e, logicamente, os países que são matrizes desses capitais financeiros não querem prejudicar a sua galinha de ovos de ouro, porque esses grupos, que são chamados super ricos, hoje respondem por uma parcela absolutamente extraordinária da produção mundial. Então, são eles que tocam a economia. Quando você diz, olha, o mundo vai bem, nós estamos dividindo vantagens e melhorando a qualidade de vida, porque há riqueza circulando e tudo isso, na verdade, são pouquíssimas empresas que estão fazendo isso, mas numa escala absolutamente gigantesca, e isso representa certamente não só um lucro muito grande para os seus proprietários e os seus investidores, mas também, né, para os países onde eles têm as suas sedes ou as suas sucursais. Em suma, é fonte de prosperidade e não de problemas. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui
é que essa ideia de taxar os super ricos é uma ideia muito antiga, né? Desde que a globalização começou a se consolidar na sua última fase, que começou em 1980, que essa ideia circula. Inclusive, antes disso, em 1972, James Tobey, que foi, se não me engano, ministro da Fazenda nos Estados Unidos, eu não me lembro agora se na Inglaterra, enfim, um homem muito importante na área da economia mundial, sugeriu criar uma taxa Tobey, que era justamente uma taxação das transações financeiras dos mercados. E, com isso, ele pretendia evitar a especulação desbragada e, de certa maneira, evitar também que o capital especulativo concentrasse demais os seus recursos em investimentos de curto prazo, né? Essa taxação teria a finalidade de criar um fundo de common goods para o bem coletivo e teria também a finalidade de controlar, diminuir, conter a especulação financeira. Essa proposta foi muito defendida pelos ambientalistas, por grupos alternativos, Oxfam e outros, mas nunca vingou. Por quê? Logicamente, é muito difícil você fazer isso, porque a resistência é saber se um país apenas, ou dois, ou três, taxam esses capitais, eles fogem para outros países. Então, a volatilidade desse capital é muito grande, né? Então, o grande problema é esse, né? Por onde começar, né? Se nós começamos a taxar na economia doméstica, esse capital volatiliza e migra para outro lugar. Mas taxar uma economia global tão frágil como a que nós temos hoje, e uma ordem global tão incrivelmente precária como a que nós temos hoje, o Conselho de Segurança da ONU não funciona, as instituições multilaterais, os bancos multilaterais estão em crise. Então, seria um verdadeiro milagre imaginar que essa proposta poderia dar certo de imediato, sobretudo no clima em que nós vivemos hoje, praticamente de guerra declarada entre blocos e com também guerras localizadas, regionais, extremamente perigosas, né, no Oriente Médio, e também sondando ali a própria Sudeste da Ásia. Então, é difícil, eu não vou dizer que é fácil. Porém, o Brasil aproveitou o G20 para poder fazer circular de novo essa proposta. E isso tem méritos, né? O ministro Haddad mobilizou o melhor que ele tem da sua área financeira, criou-se um Sherpa dentro do G20 para poder fazer circular essa ideia. O G20, como você sabe muito bem, não tem poder nenhum, né? O poder do G20 é puramente vocalizador, é de marketing, porque, na verdade, você sequer tem uma estrutura administrativa perene, fixa, né, para segurar esse fórum. É um fórum de debates, mas ele não tem capacidade nenhuma de implementação. É preciso que se diga isso. Então, o que vamos fazer é fazer circular a ideia, né? Eu acho que a equipe trabalhou bem, né? Porque eles estão convencidos agora de que há brechas na legislação para poder fazer esse projeto avançar, mesmo que outros países não apoiem. Já há um apoio declarado dos Estados Unidos, de Biden, e também da França, em defesa dessa proposta de taxar os super ricos. E o problema
como fazer isso, né? Aparentemente, pelo que você, inclusive, me perguntou, um dos caminhos é taxar as empresas multinacionais em 15%. Mas a proposta que está realmente circulando é aquela de taxar os super ricos, né? Não as empresas, mas as pessoas desses magnatas das Big Tech, né? Que tem cada um uma fortuna de quase 100 bilhões de dólares cada um, não é? E a ideia seria taxar fortunas maiores que um bilhão de dólares, e numa escala muito reduzida, de 1 a 2%, que é uma taxa muito razoável para essa fortuna toda. É preciso dizer que essas pessoas não sabem o que fazer com esse dinheiro. Eles não têm como absorver uma fortuna desse porte. Então, estão fazendo doações, criando fundações, e existe uma parafernália de formas de gastar esse dinheiro que nunca serão suficientes, dada a dimensão dessas fortunas, né? Mas o que fica mesmo, Thais, é a ideia de que nós temos um mundo que teve um progresso extraordinário, né? O que aconteceu no mundo de 1890 para cá é um verdadeiro milagre. O tempo de vida das pessoas se multiplicou por 10, o nível de vida melhorou substancialmente no mundo inteiro, e recentemente, com essa revolução produtiva na Ásia, você tirou 1 bilhão de pessoas da miséria absoluta, né? O que é realmente uma façanha que vai corroborar a ideia de que essa globalização não foi tão assim. Mas o que fica é a ideia de que é uma globalização injusta, né? Que concentra demais a renda em poucas pessoas e que deixa milhares de pessoas marginalizadas e à deriva. Então, como fazer isso? A minha dúvida, para não dizer a minha certeza, é que, eu dou um exemplo, no Brasil nós não conseguimos fazer uma taxação de imposto progressivo da riqueza. Então, por exemplo, o que é natural não é você limitar 27% da taxação, como o Brasil faz, que, na verdade, atinge indiscriminadamente a classe média, a classe alta, e, na verdade, quem está pagando isso é mais a classe média, né? Esses impostos sobre a renda. Né? O normal seria ter um imposto progressivo, e é essa ideia que está por trás da taxação dos super ricos. Você poderia, internamente, estabelecer um sistema tributário, e é isso mais ou menos que já acontece um pouco na Europa, em que você não tem um limite de taxação, como o Brasil, que é bonzinho com os ricos, em 27%. Você pode ter em 40%, em 45%, os países escandinavos cobram 50% dos ganhos do imposto de renda. E no Brasil, nós paramos em 27%. Então, a pergunta é a seguinte: por que a gente não começa a fazer esse exercício no Brasil? Provavelmente porque o Brasil é hoje o paraíso do capital especulativo, né? Nós estamos com juros altamente, extravagantemente elevados, e os capitais vêm atraídos por essas vantagens. Se você taxar esse recurso, eles podem, evidentemente, migrar para outros mercados. Mas, de qualquer maneira, o que o ministro Haddad está dizendo é que ele tem alguns mecanismos já apropriados, seja para taxar as multinacionais, coisa que poderia realmente acontecer, seja para taxar talvez os super ricos, se ele fosse capaz de implementar uma política de imposto de renda verdadeiramente justa. Isso é, que cobrasse mais do que tem mais, cobrasse a propriedade da terra, que não paga imposto nenhum, e não a situação confortável que nós vivemos hoje,
que ninguém que tem muito dinheiro paga nada, ou paga muito pouco. Então, pergunta, não podemos começar no plano doméstico? Acho que sim. Segundo, devemos explorar as brechas que o sistema internacional vem nos trazendo para taxar os super ricos. Sempre haverá maneiras de fazer isso. Só que, por razões de especulação e de atração de capitais, por enquanto, não temos ainda candidatos declarados, a não ser com a boa vontade que o Biden, que ninguém sabe se vai eleger a Câmara, Deus queira que sim, mas que ele, se ela realmente for eleita, será capaz de ousar implementar uma política desta natureza. Certo, Aspásia. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por ter nos ajudado a entender melhor o quanto é difícil, né, você estabelecer uma governança financeira global diante dessa fragilidade dos organismos multilaterais e a fragilidade da própria ordem política global atualmente. Exatamente. Agradeço mais uma vez a sua participação. Obrigada a você, Cíntia.